Boa noite a todos os presentes, internautas que nos acompanham pelo site da Câmara Municipal. De acordo com a resolução número 254/2013, eu solicito o vereador Edson Luiz Franco que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, eu solicito aos senhores vereadores que fiquem de pé. Salmo 145, versículos 1 a 4. Eu te exaltarei, ó Deus, meu Rei, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, e outra geração anunciará as tuas proezas. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos ao expediente. No expediente do dia, nós temos em mãos a ata das sessões realizadas em 6 de outubro do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópia à mesa dos vereadores. Eu coloco a ata de 6/10 em discussão, coloco a ata em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata do dia 6 foi aprovada por unanimidade. No expediente do dia, nós temos o projeto de lei do Executivo 61, 62 e 63 de 2014, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Informo a todos que o projeto de lei do Executivo 057, 2014, foi retirado da pauta a pedido do autor através do ofício número 341/2014, protocolado nesta casa na data de hoje. Damos o balancete da receita e da despesa do Poder Executivo referente a setembro de 2014, que encaminha a Secretaria para que deixe à disposição das comissões permanentes. No expediente da Câmara Municipal, nós temos o projeto de lei do Legislativo número 007/2014, de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão, que se encontrava sob vista do vereador Edson Luiz Franco, e será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Expediente de terceiro nós não temos, moção também não. Nós temos duas indicações de autoria desta presidência e solicito a vereadora Fabiana que faça a leitura das indicações. O vereador Ernei Antônio de Paula, infracionado no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da climatização nas salas de aula da rede municipal de ensino, principalmente do Centro de Educação Infantil, em especial o espaço do berçário. A solicitada instalação se faz necessária para que sejam proporcionadas melhores condições ao local, visando com isso o bem-estar dos alunos, principalmente dos bebês, uma vez que o referido espaço conta apenas com ventiladores, outras sendo insuficientes em dia de calor intenso, o que vem acontecendo agora. Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2014, Ernei Antônio de Paula, vereador. O vereador Ernei Antônio de Paula, infracionado no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal da Saúde, realize estudos visando a criação de uma central de atendimentos com telefone e disque saúde em nosso município. A medida será de grande valia para agendamento de consultas médicas nas unidades de saúde e pronto atendimento, informações de programas de saúde existentes, sugestões, denúncia, entre outros, visando assim um melhor atendimento à população, a exemplo do serviço já existente em outros municípios. Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2014. Ernei Antônio de Paula, vereador.
Iniciamos agora a palavra livre, a palavra está livre. Vereador Manuel Brandão com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, a todos vocês, muito boa noite. Aproveito para cumprimentar também os funcionários da casa, a imprensa aqui representada pelo colega, pelo amigo Isaac. A todos, uma boa noite e muito obrigado pela presença de todos vocês. Os agradecimentos pelas presenças, claro, estendo a todos os que se fazem presentes aqui hoje nesta casa, os professores, aos jovens do movimento de Cursilho ligado à Igreja Católica, a todos vocês, obrigado pela presença. Voltem mais vezes, esta casa do povo precisa do povo, para de fato ser uma casa do povo. Eu costumo dizer que muitas vezes parece casa de fantasmas, tem apenas os senhores vereadores e não há ninguém para acompanhar. E não podemos esperar melhoras significativas em nenhuma esfera política, sem o acompanhamento daqueles que elegem. Os que elegem, mas não cobram, não podem reclamar dos seus representantes, não podem reclamar dos resultados da política. É necessário comparecer. Então, a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado àqueles que já são mais veteranos, que já estão há mais vezes aqui também. Então, a todos vocês, obrigado pela presença e voltem sempre. Acompanhem, faz toda a diferença e é muito importante que vocês se façam presentes. Gostaria de registrar dessa tribuna a passagem do dia do professor e me congratular com todos que vivem nesta missão nobre e árdua, sem a qual o mundo, se com ela não melhora, sem ela jamais poderá melhorar. Dizia assim o Paulo Freire, se a educação sozinha não pode mudar o mundo, sem a educação tampouco o mundo mudará. Então, aos todos os educadores, aqueles que se fazem aqui presentes, e os que nos assistem pela internet, a quem também cumprimento, fica aqui o registro da passagem do dia do professor. Eu gostaria, por fim, senhor presidente Ernei, de parabenizá-lo pelas indicações feitas por Vossa Excelência. Em especial, por essa que trata da questão da climatização nas salas de aulas. Vem de encontro com aquilo que no passado eu já indicava com relação à sala de professores, e agora Vossa Excelência tem uma coragem um pouco maior e vai um pouco adiante e lembra também da questão das salas de aulas. Nós vemos que a questão climática é assustadora. Infelizmente, o painel internacional do clima ontem divulgou as previsões para o próximo ano, de ser ainda, em termos globais, mais quentes do que esse, mais quente do que este, que está por terminar. Então, é uma situação complexa e que nós temos que encarar com as devidas responsabilidades. Quando nós falamos da questão do clima, lembramos da questão da água. O racionamento de água em todos os lugares aí por onde nós temos visto. Todos os dias, na televisão, nos jornais, nós podemos ver essa questão. A situação de Viradouro ainda não é de racionamento, mas eu diria, é uma situação que inspira cuidados. Nós temos o nível do córrego Sucuri baixando, cada dia mais. A chuva, infelizmente, não aparece naquela medida que nós precisamos e que é necessária para restabelecer este nível do nosso rio manancial que serve a nossa cidade. E nós vemos ainda a irresponsabilidade de muitos cidadãos que continuam o uso da água sem racionalidade. Se não houver racionalidade, vai haver racionamento. Então é necessário que nós tomemos cuidado com isso. É necessário, senhor presidente, até fica uma sugestão aos colegas, não só ao presidente, mas a todos os colegas, que mantenhamos contato com o SAV e que sentemos para que juntos, esta casa e o SAV, encontrem alguma solução, alguma saída necessária e que se faça de modo urgente para não chegarmos a situações que outras cidades, outros municípios já tiveram chego.
Eu aproveito para encerrar minhas palavras, nesse momento, aproveito a oportunidade para comunicar às pessoas que aqui se fazem presentes, bem como as que nos acompanham pela internet, que o projeto que foi retirado a pedido do autor, ou, portanto, a pedido do Poder Executivo, a pedido da Prefeitura, do Prefeito Municipal, o projeto 57, é o que trata da segunda gleba do perímetro urbano no município de Viradouro. Traduzindo, o que está sendo retirado de pauta é o projeto que trata de urbanizar mais uma gleba às margens do Rio Pardo. É esse que está, por enquanto, sendo retirado de pauta. Senhor presidente, muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Vereador Edson. Excelentíssimo senhor presidente, componente da mesa, aos colegas, à imprensa, aos funcionários, auditório, internauta, boa noite. Eu gostaria aqui, vereador Manuel, de estender, além dos professores, nossos parabéns aos funcionários, que esse mês de outubro, entendeu, se comemora também o Dia dos Funcionários. Então, parabenizar a todos aqui. Eu sei que todos se dedicam o que pode e o que não pode para prestar um serviço de qualidade ao município. E aproveitando a oportunidade, senhor presidente, com relação àquela indicação que eu fiz na sessão ordinária passada, daquela poeira lá no Jardim Imperial, inclusive eu fui lá, fiz uma visita, tá difícil mesmo, viu? Eu acho que quando o vereador faz uma indicação aqui, ele verifica, ele está tentando ajudar o Poder Executivo a realizar alguma atividade. Lógico que esse vereador, ao indicar, ele dá uma prioridade a esse tipo de indicação, a tipo de atividade ser realizada. Eu acredito que se alguém do Executivo fosse até o local, já teria atendido essa indicação, a não ser que não tenha sido mandada para lá. Eu acredito que o presidente mandou, né, senhor presidente? Com certeza. Eu só quero checar com a secretaria se foi encaminhado, porque aqui tem uma das coisas que eu não faço é segurar documento, eu já envio logo em seguida, de acordo com as solicitações reivindicadas. Porque está difícil, nós que não moramos perto de uma realização de uma obra, já estamos sentindo a poeira, imagine lá, tem crosta de terra vermelha nas casas, não se lava a roupa que não tem jeito. E eu acho que está faltando uma prioridade do Executivo em tomar alguma providência no sentido de que molhe aquela água. Ninguém quer interromper a realização das obras, mas um pouco de cuidado para a proteção dos bens e principalmente da saúde dos moradores, acho que é muito importante. Por isso eu reitero aqui, senhor presidente, alguma providência nesse sentido, porque a coisa está calamitosa lá. A sua providência será reiterada. Vereador Lindóia. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, a imprensa, o auditório, os internautas. Eu vou mais além das palavras do doutor Edson. Eu, senhor presidente, solicitaria que fosse oficiado para o órgão mais direto, que é para a SAV, porque hoje os caminhões de água estão na SAV. Então, talvez o problema pode ser solucionado mais rapidamente. Porque para ir até lá, depois de lá vir até a SAV, então já vamos direto com a SAV, que aí talvez nós tenhamos essa prioridade. E também com relação ao projeto 2, que é a criação de cargo jurídico para a própria SAV, e mais 2 procuradores jurídicos, quer dizer o seguinte, eu já falei aqui nessa tribuna por mais de uma vez, até em mandatos anteriores. Eu acho que está correto, eu disse que todos os órgãos da prefeitura devia existir jurídico. Porque já não está fácil a documentação hoje, cada cabeça é uma sentença. Cada um pensa de um jeito. O juiz de Viradouro, num mesmo caso análogo, dá uma decisão que o de Bebedouro dá divergente. E assim também o tribunal. Então, eu acho que está certíssimo colocar jurídicos em todos os setores. Eu, se fosse prefeito, colocaria em todos, para que fosse mais bem analisado toda a documentação. E faço um comentário que eu acho
por 20 horas semanais, 4 horas diárias, eu acho muito pouco o salário de um profissional por R$ 1.235. Eu sei que a prefeitura está em dificuldade, mas vamos pensar para o ano que vem, com as receitas do município, os IPVA, pensar de modo geral, com os profissionais, também com os funcionários e com todos principalmente os profissionais, são poucos, para que tenhamos melhores condições para que eles possam analisar melhor toda a documentação e dar seguimento juntamente com os funcionários, recebendo melhor, vão estar muito melhor amparados. E, senhor presidente, eu vou pedir abstenção para não votar no projeto 3, em razão para evitar qualquer problema de nulidade aqui que eu estou vendo aqui no projeto 3 aqui, em razão de ser provedor do hospital. Obrigado. Está ótimo. A palavra continua livre. Bom, passaremos à ordem do dia. Eu queria submeter a apreciação dos nobres colegas. Fui alertado pelo vereador Manuel Brandão. O projeto de lei 61 e o 63, que trata dessa criação de cargos, foi alertado com referência ao impacto financeiro. E eu liguei para o prefeito municipal antes de nós iniciarmos a sessão, e ele pediu para mim se o projeto se não estava o impacto financeiro. Eu disse que não. Eu recebi uma ligação agora do secretário da prefeitura, que está trazendo para nós, para ser anexado ao projeto. E eu queria ver com os vereadores, e a gente suspender a sessão, chegando esse documento, se a gente pode estar colocando o projeto para ser votado hoje, depois com vocês estarem analisando o impacto, ou se a gente vota na próxima sessão. Tá. Então, o impacto chegando, eu suspenderei a sessão por uns 5 minutos para a gente analisar, e depois nós votaremos, pode ser? Tá bom. Ele chegando aqui, a gente faz uma solicitação, eu levanto a sessão por uns 5 minutos. Pode ser? Não chegou ainda? Já chegou? Tá. Enquanto isso, nós vamos votar o projeto, então, que o vereador Lindóia pediu para se abster, é isso? Então, passamos ao projeto de lei do Executivo, número 62/2014, que autoriza o Executivo Municipal a transferir recursos financeiros a título de contribuição à entidade que especifique e dá outras providências. Eu solicito à vereadora Fabiana que faça a leitura da justificativa do projeto. Justificativo. Senhor presidente, em anexo ao presente, estamos encaminhando a esta casa, para a devida apreciação dos senhores vereadores, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a transferir no exercício financeiro de 2014 recursos financeiros a título de contribuição, a que alude o artigo 12, parágrafo 2º da Lei Federal número 4.320 de 64, ao Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, no CNPJ 72-939-079-0001-07. Cito a Rua do Hospital, número 53, Centro, Viradouro, Estado de São Paulo. A propósito da contribuição, a Lei Federal 4.320/64 a classifica como transferência corrente para atender às despesas para as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços destinados a entidades públicas.
Confira-se. Parágrafo 2º. Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinados a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou privado. Ainda sobre o tema de contribuição, as entidades públicas leciona o insigne professor Heraldo da Costa Reis. A contribuição, diferentemente das subvenções, é uma forma de alocação de recursos através do orçamento. Eu não consigo, me perco. Que visa a sustentabilidade das organizações de fins ideais, cujas atividades de natureza social, ainda que não executadas pelo poder público, vão de encontro dos interesses da organização governamental. É de se entender que, neste caso, conforme preceituado no artigo 12, parágrafo 2º, da Lei nº 4.320, de 64, não há contraprestação direta em bens e serviços, podendo o recurso ser aplicado no custeamento das atividades, meio e fim daquela entidade, devendo, no entanto, ser apresentada a prestação de contas de aplicação do dinheiro que lhe for entregue. Assim, na expectativa de contar com o pronto apoio dos membros dessa egrégia edilidade, considerando a relevante necessidade de que se reveste a medida, solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência nos termos da Lei Orgânica Municipal. Renovamos a Vossa Excelência, ilustres pares, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Viradouro, 16 de outubro de 2014. Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Vem acompanhado do parecer da assessoria jurídica. O projeto está apto para tramitar na casa. Comissão de Justiça e Redação é favorável à tramitação do projeto. Finanças e Orçamento. Júnior favorável. Limar favorável. Fabiano favorável também. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com abstenção do vereador Lindóia, realmente, desculpa, viu? O documento já chegou. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos e vou fazer com que chegue uma cópia à mão de cada vereador para ser analisada e posteriormente a gente está votando o projeto. Pode ser? A sessão está suspensa por 5 minutos.
Reabrindo a sessão, voltaremos então para os dois projetos que foram dirigidos para a gente tirar as dúvidas. E nós passamos então ao projeto de lei número 61/2014. Que cria o cargo público de provimento efetivo, procurador jurídico saneamento ambiental de Viradouro, SAV e dá outras providências. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura da justificativa do projeto. Justificativa. Criação de cargo, assunto, criação de cargo de procurador jurídico. Proponente, Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência, na qualidade de prefeito do município de Viradouro, para apresentar o projeto de lei anexo que dispõe, principalmente, sobre a criação de cargo público de provimento efetivo, sendo um cargo de procurador jurídico para o saneamento ambiental de Viradouro. Trata-se de projeto que tem mote de adequar o quadro de pessoal às necessidades atuais de saneamento ambiental de Viradouro, notadamente quanto às demandas judiciais, mais especificamente quanto às execuções fiscais que o saneamento ambiental de Viradouro propõe, pois essas vêm aumentando e a autarquia necessita ter um procurador para gerenciar e propor tais ações, protegendo assim os interesses daquela autarquia municipal. Desta maneira, o saneamento ambiental de Viradouro, buscando sempre pelo aperfeiçoamento dos serviços prestados, necessita agregar ao seu quadro de pessoal o cargo supramencionado, a fim de que a demanda judicial seja da melhor forma suprida. Nessas condições, submeto à consideração de Vossas Excelências o anexo do projeto de lei. Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Acompanhado pelo parecer da assessoria jurídica, o projeto está apto para tramitar na casa. Comissão de Justiça e Redação. Não está assinado, mas está... de Finanças e Orçamento, que exige a juntada do estudo do impacto financeiro ao processo. Totalidade. Finanças e Orçamento, vereador Julimar, vereador Júnior, Fabiana favorável também. Coloco o projeto em discussão. Vereador Manuel Brandão, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de tratar desse projeto em conjunto com o projeto 63. O 61 trata da criação do cargo de procurador jurídico do SAV e o 63 trata da criação do mesmo cargo para a Prefeitura Municipal. Levando em consideração o parecer do nobre colega Lindóia, tanto quanto ele sendo advogado e ex-prefeito, então com conhecimento para falar da questão com propriedade, eu gostaria de dizer que parcialmente sigo o seu raciocínio. Eu concordo com relação à necessidade, concordo com relação à questão salarial de ser pequena. Mas, neste quesito salário, gostaria de lembrar que existem outros funcionários que também possuem nível superior e que têm salário, inclusive, inferior a esse. Então, portanto, é necessário que nós criemos isso e continuemos essa luta para que o de todos sejam igualados. Aliás, nesse princípio da isonomia, no fato de salários iguais para serviços iguais e habilitações semelhantes, nível superior, digamos assim, eu tenho, nesta casa, feito algumas observações. E gostaria de pedir, senhor presidente, que, se possível, reenviasse
ao Poder Executivo a solicitação deste que vos fala com relação aos diretores de escola. Quando nós tratamos já, é certo que haverá um concurso para diretor de escola, e o valor do diretor de escola, o valor do diretor de escola não, o valor do salário do diretor de escola difere do valor do salário de outros profissionais que também são diretores desta mesma prefeitura. Sendo que esses diretores de escola têm a necessidade de ter pedagogia, ter nível superior e nível superior naquela área. E até o momento não veio a esta casa um novo projeto para igualar esses salários. Então, gostaria que fosse reenviado ao Poder Executivo essa minha solicitação, para que nós não cheguemos ao caso de termos o concurso de diretor de escola, sendo que esse diretor receba menos que os demais. Não é justo que isso aconteça. E gostaria, por fim, de lembrar a todos o fato pelo qual pedi que fosse, ou sugeri que fosse anexado ao projeto o impacto financeiro. Pedi primeiro porque a lei de responsabilidade fiscal assim o exige. E em segundo lugar, pedi para verificar se o salário do diretor, do jurídico do SAV estava equiparado ao salário do jurídico da prefeitura. Porque um falava qual o montante, em reais. O outro dizia apenas a referência, da qual não me recordava mentalmente. Agora, tendo em mãos esse documento e vendo que ambos receberão pelo mesmo número de horas e sendo profissionais da mesma qualidade, receberão o mesmo salário, então agora me sinto à vontade para votar o projeto. Lembrando ainda, como aqui na qualidade de presidente da comissão de redação, que nós temos aqui um pequeno erro de digitação na segunda página do impacto, onde a referência salarial do SAV vem com o número 10. Referência 10 é da prefeitura, que equivale à referência 6A do SAV. Mas como no projeto está 6A, não vejo problema para que se faça a votação. Muito obrigado, senhor presidente. Será enviada a sua reivindicação, assim como também com essa correção, viu, vereador? Até porque também o vereador Lindóia fez um questionamento aqui, que houve um erro nessa referência, né? Vereador Edson, com a palavra. Senhor presidente, eu acho que a questão da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal tem que ser verificada com bastante empenho e carinho. Porque, como o vereador que me antecedeu, nós já até falamos e discutimos sobre isso, existe diretor de divisão que comanda as divisões, inclusive pode comandar a educação, que é ensino fundamental. Quer dizer, tem depois o ensino médio e ensino superior, que são os casos de diretor de escola. Não é possível que as coisas continuem assim. Eu acho que essa correção tem que ser feita de forma rápida, porque nós temos que corrigir essa distorção. Agora, é muito importante que a criação desse cargo na SAV deve ser tomada alguma providência, porque algum tempo atrás eu soube que a SAV tem um contrato com um advogado de Ribeirão Preto de R$38 mil por ano. E também tem uma advogada da prefeitura, uma procuradora, que ganha 50% de gratificação para responder pela SAV também. Quiçá, com a aprovação desse cargo aqui de procurador jurídico da SAV, se economize com a rescisão desse contrato com o advogado de Ribeirão Preto. E, óbvio, se tiver um titular, não tem como pagar gratificação para um outro procurador responda pela SAV. Palavra continua em discussão. Eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 63/2014, que também dispõe sobre a criação de 2 cargos efetivos de Procurador-Geral do Município, e eu passo à primeira secretária, vereadora Fabiana, que lê a justificativa do projeto.
A mesma? Dispensa? Dispensa. Tá bom. Então, solicito a vereadora que verifique os pareceres. Assessoria Jurídica diz que o projeto está apto para tramitar na casa. Comissão de Justiça e Redação, favorável. Finanças e Orçamento. Fabiana, favorável também. Coloque o projeto em discussão. Coloque o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, nós temos o projeto de lei do Legislativo número 007/2014, de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão, que dispõe sobre o limite máximo de alunos por sala de aula no âmbito da rede municipal de ensino e da outras providências. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura da justificativa. Dispensa os... Então tá. Tá. Está dispensando. Então eu coloco o projeto em discussão. O vereador Manuel Brandão vai fazer uso da palavra. Então, com a palavra, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores, vos peço nesse momento a vossa atenção e o vosso apoio para o projeto número 7/2014, que visa limitar o número de alunos por sala de aulas. Gostaria nesse instante de dizer a vossas excelências que temos hoje a oportunidade de fazer a nossa história um pouco melhor e de garantir uma situação de educação melhor para essa e para as futuras gerações através desse projeto. Por várias vezes, já falei nessa tribuna e venho há muito tempo discutindo que em momento algum eu afirmei que o sistema de educação do município não estivesse adequado com relação ao número de alunos nos dias atuais. Eu não estou a dizer isso. Não disse e repito que não acho que esteja inadequado. Sei que atualmente está adequado. Mas tudo que um dia venha a ser inadequado, em certo momento já foi adequado. Nós não podemos continuar a esperar que tudo continue a dar certo, simplesmente porque os nossos dirigentes têm o melhor bom senso da face da terra, e assim o vão fazer continuadamente. Se tudo já está certo, eu vos pergunto, se já está tudo ok, por que, e se pretende continuar ok, por qual motivo não se colocar na lei? Por qual motivo não se colocar no papel aquilo que já está funcionando de maneira regular e que se diz ter o objetivo de continuar de maneira regular? Então eu peço aos senhores vereadores, a todos, que pensem no fato de que o Estado assim o fez. Nós já tivemos tempos no Estado em que as salas de aulas não eram superlotadas. E hoje nós temos salas de aulas onde é impossível se trabalhar. E eu estou dando aqui o meu parecer enquanto professor, inserido também na educação da Secretaria Estadual da Educação. Então, o Plano Nacional de Educação 2015-2025, me parece, Plano Nacional de Educação, traz alguns pressupostos, dentre eles a universalização do ensino infantil,
a universalização do ensino fundamental 1, a universalização do ensino fundamental 2. De nada adianta universalizar se não qualificarmos. Quando este país, chamado Brasil, teve a necessidade de fabricar números para satisfazer a vontade do Fundo Monetário Internacional, criou-se a progressão continuada. Todo mundo sabe o que é isso. É aquele passa direto, que basta o aluno ter 75% de presença e ele garante que ele já está aprovado. Isso veio a acabar com a educação desse país. Por que se fez isso? Porque o Fundo Monetário Internacional só emprestava dinheiro para países que tivessem universalizado os seus sistemas de ensino. Nós precisávamos gerar números. Nós precisávamos mostrar para o Sistema Monetário Internacional que os nossos alunos estavam na escola. Não interessa a qualidade da educação. Pouco interessa se ele chega analfabeto funcional no ensino médio. O que interessa é que nós tenhamos números para garantir que os empréstimos venham ao país. Foi por isso que se criou a progressão continuada, que virou aprovação automática. Agora, novamente, nós vemos um Plano Nacional de Educação dizendo e universalizar o ensino infantil. Que, aliás, no caso de Viradouro, graças a Deus, já está tudo ok. Ora, se já estamos à frente, se já estamos ok, então agora vamos garantir também a qualidade. Se os senhores pegarem o IDEB, que está aí disponível na internet para qualquer um, nós vemos que a coisa começou a descambar. Nós temos um valor que é exigido mínimo, estamos acima do mínimo. Mas aqui está a linha do mínimo e nós estamos encostando no mínimo. Se seguirmos nessa natureza, em mais 2 ou 3 anos, nós estaremos abaixo daquilo que é esperado para a educação. Portanto, eu vos peço o voto favorável nesse projeto. Não é um voto favorável no projeto do Manuel Brandão. Não é um voto favorável para a classe dos professores. É um voto favorável pela educação do município. É um voto favorável pelo futuro do município. É um voto favorável por melhores dias para a nossa sociedade. Então, por isso, com toda a certeza de que é possível fazer, com a certeza de quem já fez os estudos necessários para garantir que não teremos problemas sérios para adequação. E, além do mais, lembrando que há um tempo para adaptação, o projeto nos seus capítulos finais trata disso, dá 1 ano para adequação. Eu acabo de receber, o Codório me traz aqui, havia pedido, mas chegou um pouco tardio, a relação das áreas construídas em cada escola e do terreno existente para aumento de salas de aula, se necessário, mas conforme eu ouvi da própria secretária de Educação essa semana, já estamos ok, então se estamos adequados, nós não vamos precisar aumento de sala de aula, não vamos precisar aumento no número de professores. Se precisar, será de maneira insignificativa, nós temos 1 ano, então, para fazer essas adaptações. Prezados senhores, conto com o vosso voto e as futuras gerações, cada uma das crianças viradourenses e aquelas que ainda estão por vir, também contam com o vosso apoio. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Vereador Lindóia. Senhor presidente, eu já disse anteriormente o que eu penso e que eu assisto direto e vejo na televisão. Coincidentemente, na segunda-feira, no Bom Dia Brasil, passou nessa situação, logo após os debates que estavam ocorrendo, e a situação de quantas mães que ficaram sem conseguir fazer a matrícula dos seus filhos. Então essa é a grande preocupação minha. Se está adequado, se está no nível normal, vamos dizer, uma das senhoras mães ou tem um irmão que chegue e tem a necessidade de se matricular na escola. Se existe uma lei, a diretora de escola não vai poder matricular o aluno. Então o que vai acontecer? Esse aluno vai ficar fora da escola. Não, porque não tem essa vaga para estar matriculando. Sem contar que foi mostrado também, lá na televisão,
várias mães conseguiram na justiça a vaga para que seus filhos pudessem estar estudando. Então, essa que é a minha preocupação e meu ponto de vista. E sem contar com aquilo que eu citei também. Você mora num determinado bairro, você tem que deslocar do bairro lá, porque esgotou a matrícula, você vir trazer o filho para estudar no outro bairro distante. Essa pessoa não tem condições. Então, fica difícil. Então, esse que é meu pensamento e por isso que eu sou contrário. A palavra continua em discussão. Eu só queria informar aos colegas, principalmente ao vereador Edson. Fabiano recebeu uma ligação do prefeito aqui dizendo o seguinte, que o contrato do jurídico com o Sábio já foi rescindido. Tá? A palavra continua em discussão. Eu coloco o projeto em votação, se favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Só um silêncio, por favor. O projeto foi reprovado. As fotos, voto, exatamente. Realmente, me perdoa e o meu voto é contrário também. Bom, iniciamos agora a palavra livre. A palavra está livre. Vereador Manuel Brandão. Senhor presidente, prezados colegas, em nome de cada uma das crianças que já estão na escola, daquelas que vão nascer e irão para a escola, eu quero agradecer os votos do nobre vereador Júnior, do vereador Tiguera, do vereador Edson. E quero dizer aos demais que respeito vossa posição. Não entendo, mas respeito. E não entendo mesmo porque vossas excelências não expressaram como fez o nobre vereador Lindóio. Expressou, discordo de vossa excelência, não estamos aqui fechando vagas, não se está... A própria secretária da Educação falou que está tudo adequado. Se está adequado, não vai fechar vagas. Então, não há condições de raciocinar o que vossa excelência está pensando. Mas nesse país, senhores, todos os políticos que de forma séria falarem de educação, e não apenas no palanque na hora de pedir voto, porque na hora de pedir o voto, nós temos uma situação em que todo mundo é a favor da educação e do meio ambiente. Meio ambiente e educação é bandeira de todos. Mas depois que se chega no poder, nós esquecemos que aquilo tudo que nós falamos, e esquecemos e fazemos diferente. E eu estou falando, senhores, com a propriedade de quem ajudou a escrever o plano atual do governo atual. Da pena de quem saiu 90% deste plano de governo. Quantas madrugadas afora, varei com mais algumas pessoas que ajudaram a escrever e que hoje é letra morta. É letra morta porque nós votamos o contrário. E não temos ainda a justificativa que eu gostaria de ouvir de cada um dos senhores nessa tribuna. Mas, meus amigos, eu encerro. Eu encerro dizendo que não saio derrotado, porque mais vale o sentimento de não ter vencido do que a vergonha e a covardia de não ter lutado. Quem sai derrotado hoje dessa casa é a população viradorense. Que está diante de um fato e que se brinca de fazer educação. Vamos garantir vagas. Nós chegamos numa sessão anterior em que houve aqui, nesta tribuna, a teoria da conspiração. Se falou até no transporte de alunos
de uma escola para outra, e se houver um capotamento, uma perua, morrem todos. A teoria da conspiração, para justificar o injustificável. Então eu peço desculpas, senhores, pelo meu desapontamento. Mas o meu desapontamento hoje vai misturado com o sentimento de quem cumpriu o seu dever. De quem sabe o que está fazendo. De quem veio aqui com ideias próprias, como defendi quando pedi voto a cada um dos cidadãos que confiaram na minha pessoa. Quando disse que eu não seria da situação nem da oposição, mas que em cada situação eu teria a minha posição. Sendo a favor da população, voto. Sendo contrário, não voto. Termino com a frase de um outro político, também educador, e que nesse país lutou muito pela educação. Ele que foi o autor do projeto da LDB. Ele que fundou a Universidade de Brasília. Ele que ajudou a fundar a Universidade Federal de Minas Gerais. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro dizia uma frase que eu peço licença para usá-la. Nas minhas lutas políticas, colecionei mais derrotas do que vitórias. Mas antes assim, duro seria ter ficado do lado dos que me venceram. Muito obrigado. A palavra continua livre para as explicações pessoais. Vereador Ailton. Boa noite a todos, companheiros, a plateia. Eu quero dizer que eu tenho, pelo professor, um profundo respeito. Tenho mesmo, certo? Eu estudei nos tempos difíceis e respeito muito. E quero dizer para vocês que não tem só essa dificuldade. A prefeitura não só atravessa uma dificuldade muito enorme. Então, se for para gerar gasto, então tem que olhar o lado aí, por exemplo, dos motoristas, que pai de famílias que não estão ganhando aí o suficiente, trabalhando sábado e domingo, feriado. Então a gente tem que olhar isso. Inclusive eu falo para o nosso prefeito, para ele olhar por nós também, os motoristas. É pai de famílias aí trabalhando de graça. Trabalho não tem como, não está dando. Então, se for para ter gastos aí, então vamos olhar o motorista. Vamos olhar pelos motoristas também. Muito obrigado, Gil. A palavra continua livre. Bom, primeiro eu queria comunicar a cada um dos que estão presentes aqui e todos que estão assistindo pela internet que, graças a Deus, na minha vida nunca tive rabo preso. Desculpa a expressão da palavra, eu nunca fui influenciado por A, B ou C para estar aqui votando projetos. E nem tampouco na minha vida particular. Então, graças a Deus, eu quero afirmar que eu nunca tive rabo preso. Agora, eu só quero fazer algumas colocações aqui com referência ao meu voto e dizer o seguinte. No início, quando nós estávamos discutindo com referência a esse projeto, foi solicitado que nós estivéssemos falando com o departamento jurídico da prefeitura. O vereador Manuel Brandão até solicitou que o projeto haveria algumas divergências e que seria interessante estar enviando esse projeto para a prefeitura municipal e que lá elaborasse e vinha para a Câmara para ser votado, evitando posterior algum problema de ordem jurídica. Correto, vereador Manuel? E o que ocorre é o seguinte, o artigo da Constituição, artigo 24, diz o seguinte, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, 9, educação, cultura, ensino e desporto. A resolução SE 86, de 28/11 de 2008, diz que dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para atendimento à demanda escolar nas unidades escolares da rede estadual de ensino. No seu artigo 2º, diz o seguinte, que na organização do atendimento à demanda escolar nas escolas estaduais, sempre que houver disponibilidade de recursos físicos, deverão ser observados como critérios para a organização e composição de classes turmas os seguintes referenciais quanto à média de alunos por classe. Item 1, 30 alunos para classes de séries anos iniciais do ensino fundamental. 2, 35 para as classes de séries anos finais do ensino fundamental. A demanda, só um minutinho, vereador. Eu recebi também aqui da Secretaria da Educação
a demanda do ensino fundamental 1 e 2 e das CMEIs para 2015. E, dentre elas, a Escola Sandoval, com alunos de primeiro e segundo, terceiro, quarto e quinto. Aqui está dizendo que a quantidade de alunos não passa de 25 alunos, 22, 23, 24. Da CMEIs também, Marília Porto, da mesma forma. Milton Marçal, esse aqui é de 2015. E assim como as outras CMEIs. Então, eu quero, mais uma vez, reafirmar que eu, graças a Deus, não tenho rabo preso. Bom, não havendo mais nada sobre a proteção... Pois não? Vereador... Vereador Edson, quer fazer uso da palavra? Vereador Edson. Senhor presidente, eu gostaria de dizer ao vereador Ailton que pela receita corrente líquida que nós recebemos aqui a respeito do impacto financeiro orçamentário, o município de Viradouro hoje teria uma sobra de caixa de R$ 249.474 para dar de aumento aos funcionários. Certo? Então, isso aí é que estou falando com base no documento que nós recebemos aqui, sem considerar a evolução da receita corrente líquida. E dizer também que o argumento usado de que vai aumentar a despesa, pelo que o vereador Manuel Modão disse, não é realidade. Porque se nós estamos dentro do padrão já que o município adota, não tem o porquê alegar isso aí, que seria iniciativa do município. Certo? Então, a qualidade do ensino, com certeza, é melhor e a facilidade de aprendizado também não deixa de ser. A palavra continua. Vereador Manuel. Prometo, senhor presidente, que é a última vez nessa sessão que uso da tribuna. Eu quero apenas complementar e dizer mais uma vez que respeito os votos. Não concordo, não entendo, mas respeito. Mas gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, quando o projeto vem do Poder Executivo, ninguém vê se tem despesas. Foi necessário que eu pedisse o impacto financeiro. Aí todo mundo votou, numa boa, porque veio do Executivo. Agora, quando o projeto é do Legislativo, aí se vê que tem despesa, impossibilidades, problemas, etc. Gostaria de lembrar também que se a informação que Vossa Excelência, senhor presidente, passou agora, me reforça ainda mais a necessidade desse projeto. Como que alguém, o senhor não, eu, com todo respeito, você sabe, todo o respeito, carinho que tem por vossa pessoa, mas o senhor eu não ignoro ter lido isso. Eu só lamento que algum educador tenha tido a capacidade de querer justificar que o projeto não é necessário, porque as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano não passarão de 25. O mesmo educador que falou isso é mentiroso se ele disser que educa 25 alunos no processo de alfabetização e letramento. Se me disser que educa, é mentiroso, porque os mesmos que dizem, batem no peito, porque no Estado eu educava com 25, com 30 alunos, faz o que tem no Estado. Analfabetos funcionais no ensino médio. É esse tipo de educação que nós estamos plantando. Então, me desculpa, não estou falando isso para o presidente que acabou de ler. Estou falando isso para o responsável pela educação, que mandou para o senhor presidente, dizendo que o ano que vem, as turmas de alfabetização e letramento, primeiro, segundo, terceiro ano, não passarão de 25. Vá a pessoa que disse fazer essa educação. Ou então, põe os seus filhos no local onde a educação é dessa natureza. Muito obrigado. A palavra continua livre. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrado mais esta sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde eu pergunto aos nobres vereadores se com seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrado mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos.